Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui com a enfermeira Evaniza Maria Aroni, ela que é doutora em enfermagem pela Unifesp, mestre em administração hospitalar pelo São Camilo, né, enfermeira pela USP de Ribeirão Preto e tem uma vasta experiência na área de engenharia clínica. Se a engenharia clínica, né, de cada um tem o seu padrinho da engenharia clínica, a Evaniza é a minha madrinha da engenharia clínica aqui no Brasil, porque ela fez um trabalho e ainda continua fazendo excepcional, e a gente vai poder contar um pouco dessa história da engenharia clínica aqui, como é que a Evaniza nos ajudou, né? Então, Evaniza, normalmente, como eu digo, né, a ideia do bate-papo com o mercado é mostrar um pouco do mercado de trabalho na área de engenharia clínica através da experiência das pessoas. Então, eu queria te perguntar, né, desde o colégio, né, se você pudesse fazer um briefing como foi no colégio, você já pensava em atuar na indústria, atuar na área de educação, você que tem uma vasta experiência com neonatologia, educação e com a indústria, com engenheiros. Queria deixar o espaço aberto aí para você poder comentar com a gente. Lúcio, eu que agradeço essa oportunidade, viu? Se eu sou sua madrinha de engenharia clínica, você, assim, é o engenheiro que possibilitou que o meu contato com a engenharia clínica e com a tecnologia ele fosse agradável, fosse sustentável para uma enfermeira dinossauro como eu, né, que me formei na USP de Ribeirão Preto. Em 1975 eu entrei em 71, em 75 eu vim para São Paulo, formada para trabalhar, e o universo de possibilidades para enfermeiros naquela época era completo. E eu tinha um perfil para entrar para uma área bastante tecnológica e bastante moderna, mas tive assim o privilégio invertido naquele momento para mim de cair numa entrevista com uma madre superiora no meu primeiro emprego, que foi na Santa Casa em São Paulo. Ela me sugeriu, pela minha entrevista e meu currículo, que eu deveria entrar para a área neonatal. Naquela época, era um berçário na Santa Casa, novíssimo, e eu tinha um estágio extracurricular na área neonatal e ela achou que aquilo seria o gancho para eu entrar para a área. Eu aceitei a possibilidade de trabalhar com neonatologia, fui a única enfermeira daquela unidade neonatal, de um hospital escola, e referência, novíssima, super sofisticada, para uma enfermeira recém-formada como eu, e logo em seguida o meu segundo trabalho foi na área neonatal também, porque daí passei num concurso no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, que era o melhor hospital da América Latina, naquele momento, no Brasil, Ibirapuera. do Ibirapuera, e eu também, a outra freira, diretora do serviço, ao me entrevistar, falou, olha, tem uma vaga na unidade, no nosso berçário, e gostaria que você integrasse a equipe. A equipe do berçário, de 90 leitos, uma coisa assim, uma ala inteira de neonatologia, 25 neonatologistas, 25 pediatras que já eram neonatologia, exerciam só neonatologia, 9 enfermeiras, 40 outros profissionais da área de enfermagem, entre auxiliares e atendentes de enfermagem que ainda existia naquele momento. Eu fiquei uma semana fora da unidade tentando receber os exames, né, especialmente as culturas que eram obrigatórias, e entrei para a unidade neonatal do servidor, que foi assim a minha grande escola. A da Santa Casa foi uma grande escola de empoderamento, porque como única enfermeira, a enfermeira que me passou o bastão anterior a mim, ela estava grávida, entrando de licença maternidade, e ela era muito entrosada dentro de um hospital como a Santa Casa, né, de uma faculdade de medicina, muito forte naquele momento. Então, ela me integrou dentro da Santa Casa de uma forma excepcional. Quando eu cheguei no servidor, o servidor era excepcional.
Então, de verdade, eu fui, como a mais jovem enfermeira do setor, eu fui sendo convidada para assumir responsabilidades, e uma delas eu tive contato com o seu Irineu, que hoje já é falecido, que era um representante da FANEM, a Fábrica Nacional de Indústria de Equipamentos Médicos, né, que esse ano vai fazer 89 anos de existência, agora em 2023, e ele me levou para fazer uma aula sobre incubadoras, que era o forte, lá tinham incubadoras da Air Shields, né? Tinham 25 incubadoras da Air Shields. No servidor. No servidor. Então, era um universo de tecnologia que eu não tinha visto no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, quando estudei, e nem na Santa Casa, porque, apesar de ser um serviço muito novo e moderno, o servidor era um hospital top de linha. Então, equipamentos importados, um hospital muito bem equipado. Eu fui fazer uma aula sobre incubadoras, um treinamento lá na FANEM, eu tenho esse certificado até hoje, foi meu primeiro certificado de contato com tecnologia, e para encurtar um pouco essa conversa, eu acabei sendo designada pela minha chefe, que é uma enfermeira que eu convivo até hoje, e troco mensagem pelo WhatsApp praticamente toda semana, a Masumi, que era a chefe do serviço, ela me convidou para dar o treinamento dos funcionários novos, dos médicos recém-admitidos, e eu já fiquei com essa responsabilidade daí tive que aprender os outros equipamentos, né? Quer dizer, o primeiro era a incubadora, e assim eu estou fazendo tentei fazer uma recuperação aqui desses aspectos, e sempre que eu penso sobre isso, eu vou para esse momento da minha trajetória, né? Quer dizer, eu não tive medo ali, porque eu tinha uma lacuna de conhecimento, e eu usei da minha inexperiência para aprender coisas novas sobre o equipamento, e nunca mais parei de aprender sobre tecnologia, equipamentos da área neonatal, que foi a área que eu de verdade me mantive, estou até hoje trabalhando com isso. Que outros equipamentos tinham ali das incubadoras naquela época? Tinham todos os equipamentos mais modernos. Naquela época, a gente não tinha ainda um ventilador mecânico muito sofisticado, nós estamos falando de 1976, eu estou falando nesse momento. Então, nós tínhamos tudo que existia de mais novo, a gente tinha. Então, as fototerapias, que ainda eram artesanais, né? Naquele momento, tinha os berços aquecidos, eram da Air Shields também, e tinha uma série de equipamentos ainda em fase, vamos dizer assim, de desenvolvimento, né? A gente já começou a trabalhar no final da década de 70 no Brasil com os primeiros CPAPs improvisados para os CPAPs de bolha para usar com recém-nascido, que até hoje estão em alta, né, na literatura, nas evidências científicas, aí, como os menos invasivos para tratar desconforto respiratório de recém-nascido com respiração espontânea, né, e que precisa daquele suporte para não ter colabamento pulmonar. Então, eu tive contato com todos, eu praticamente participei da trajetória da especialidade, dentro da especialidade, e só para fazer um recorte rápido e chegar onde nós estamos hoje, eu atuo junto à FANEM, essa indústria que eu fiz o curso lá da incubadora, desde a década de 90, eles se aproximaram de mim, eu fui assistir muitas aulas lá, e eles se aproximaram de mim devido ao meu interesse, para que eu pudesse, de alguma maneira, participar um pouco mais com eles, de identificação de necessidades mesmo, no uso dos equipamentos, me convidaram para dar alguns treinamentos, e daí eu enveredei para um mestrado, e daí que nós se aproximamos, eu e você, a gente já tinha se conhecido num treinamento que eu dei no Hospital CEPAC. Você foi seu aluno. Eu comecei a aprender incubador. Tive a grata surpresa de ter um engenheiro interessado no que eu ia falar lá, que era assim, quase um ET naquele momento, né? Ninguém se interessava além de quem estava escalado para assistir a aula.
E daí o que foi importante também é que, com esse encontro com você, com esse espaço dentro da Fanning, como uma pessoa da área interessada, não funcionária deles, que eu nunca fui funcionária direta da Fanning, mas eu fiquei até hoje com eles. E hoje estou dentro da engenharia, sou responsável pelos relatórios de avaliação clínica dos equipamentos, né? Trabalho com uma equipe de engenheiros e faço talvez o que acho que devo ser a única enfermeira no mundo responsável pela avaliação clínica de equipamentos da área neonatal, porque normalmente nas outras indústrias são os médicos que são os responsáveis, né? Em algumas indústrias mais chegadas a medicamentos são os farmacêuticos, chegada a algumas questões de engenharia específica são engenheiros, e eu acabei herdando essa tarefa bacana depois que eu completei o meu doutorado. Eu entrei direto para a engenharia e estou lá até hoje, assim, não sei até quando vou ficar, mas estou feliz do que eu estou fazendo. Oi, Vanisa, deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, o pessoal não sabe, né? Mas eu, francamente, o trabalho que você permitiu ali a gente desenvolver no Senac, né? Aliás, né? Porque assim, você tem um pé na indústria, um pé no hospital e um pé na educação, né? Conta pra gente como é que foi essa questão no Senac. Aliás, eu não mencionei, mas você tem aí, pelo menos, pelo que eu procurei saber, você tem 11 livros publicados, né? De verdade, eu fiz uma carreira híbrida, né? E eu fiquei na área assistencial, e daí mantive esse vínculo com a tecnologia, e também fui para a área educacional. Então, eu trabalhei no Senac de São Paulo praticamente 30 anos, e eu acompanhei toda a evolução da educação profissional em saúde, a princípio como professora, como docente da área específica de enfermagem, depois eu assumi a coordenação técnica dessas áreas de formação, e inclusive com a introdução de novas áreas, como a área de radiologia e radiodiagnóstico, como a área de hemoterapia, que eram áreas assim muito incipientes ainda na formação de profissionais, e fui encontrando pessoas interessadas em formar profissionais mais preparados para usar a tecnologia que se apresentava naquele momento, né, como o Dimenstein, Renato Dimenstein, o físico, me procurou e falou: Evanisa, a gente calibra equipamentos sofisticados nos hospitais e os profissionais não estão preparados para usar toda aquela tecnologia. E nós precisamos fazer cursos técnicos mais em sintonia mais com essas possibilidades tecnológicas que exigem novos protocolos, novas técnicas, e para que esse profissional também se aproxime um pouco mais do médico, né? Dos engenheiros, de todo aquele staff mais preparado que faz a implementação desses recursos no hospital, que de qualquer maneira tem que fazer os laudos diagnósticos. E daí eu entrei para essa área no Senac, fiquei todo esse tempo, e a minha área era uma área visionária, para ver espaços de trabalho. Conhecendo você, você também tinha uma vontade de formar já profissionais técnicos para fazer esse meio de campo da área de engenharia, não ficar só um meio de campo, inclusive, de técnicos que atuavam junto aos equipamentos e aos profissionais, né, dentro do serviço. E daí a gente viu a possibilidade de fazer alguns eventos para trazer para nós as lideranças da área de bioengenharia naquele momento, que eram poucos, né? E daí a gente, com a sua ajuda, com o seu estímulo, eu tinha os recursos, eu tinha vontade de colaborar para essas novas, abertura dessas novas possibilidades, e as pessoas certas foram aparecendo, e a gente organizou os primeiros eventos aí ligados à engenharia clínica, né? 27 de agosto de 94, 29 anos atrás, né? Tinha aqui o secretário de Estado da Saúde, o diretor do Departamento de Normas Técnicas do Ministério da Saúde, veio o Wang Binseng, que estava naquela época no National Institutes of Health, veio
o Tom Joad, que era o vice-presidente do American College, veio o, o, o Frank Painter, do Bridgeport Hospital, e vários, né? Não foi só esse, né, Evaniza? Esse foi o primeiro simpósio de engenharia clínica. Para quem não conhece, a gente fazia tudo no papel, né? Era no papel, no correio. E eu estava um dia, onde que eu estava? Acho que Ribeirão Preto, acho Ribeirão Preto, na Unimed Ribeirão Preto. E aí encontrei lá o doutor Henrique Mesquita, falou, Lúcio, eu encontrei com ele no hospital, no outro dia ele me trouxe o folder, tá aqui com o nome dele, do segundo simpósio. Olha, eu vou te dar isso aqui para você guardar, porque esse documento aqui é histórico, né? E o pessoal não tem realmente noção, né? E eu queria, assim, as organizações que apoiaram aqui, na Associação Brasileira, a BIMO, né? O American College, a Associação Paulista de Engenheiros e Médicos, Associação Paulista de Medicina, entrou uma turma aqui apoiando, né? E o pessoal não conhece isso, eu acho importante que o pessoal conheça um pedaço da história, né? E eu queria entender como é que esse insight como é que você... Então, de verdade, como eu estava desbravando dentro para o SENAC novas possibilidades de atuação com formação profissional, você trouxe a sugestão da gente preparar técnicos em equipamentos, né? A gente fez. E a gente fez um plano de curso, fez todo um estudo para identificar qual seria a melhor grade de formação, porque não existia nada disso posto até então. Então, a gente praticamente desenhou aí o perfil desse profissional, quais seriam as competências, e daí chegou na grade curricular e no primeiro plano de curso, enfim. Esses convidados, que foram sugestões dadas por você e outros colegas da sua área que se integraram ao nosso esforço, né, de fazer esses eventos, de alguma forma, eles foram, assim, todo mundo foi muito generoso, e estava, mesmo os convidados internacionais, ou mesmo as autoridades que estavam em cargos dentro de entidades de classe, de órgãos públicos, todo mundo estava muito, assim, interessado e vislumbrando todas as possibilidades que esses eventos poderiam trazer para o Brasil, né? E os convidados eram pessoas que já conheciam, você já conhecia a maioria deles, e eles vieram com muita informação nova para nós, né? E muito interessados em contribuir, tanto é que as parcerias ficaram dos dois lados aí, né? A gente tanto viajou para lá para ver os serviços, quanto eles vieram para cá. Então, eu acho assim, hoje olhando para a engenharia clínica posta, engenheiros clínicos dentro das equipes hospitalares, a gente percebe assim, naquele momento era assim um terreno completamente ainda a ser conquistado, né? Não só na formação dos engenheiros, mas na integração desses engenheiros nessas equipes, né, de profissionais de saúde que tinham postos muito definidos, né? E essa integração multidisciplinar, multiprofissional, ela foi acontecendo aos trancos e barrancos, né? Em todo esse processo, porque os profissionais trabalhavam muito isolados, né? Hoje a gente olha para esse cenário e a gente vê que ainda tem muitas coisas a serem conquistadas, inclusive com o desenvolvimento dessas competências nessas relações complexas que poderiam ganhar muito com a participação desses profissionais em discussões, na própria avaliação dessa tecnologia que estão comprando, que estão implementando, que estão utilizando, e isso eu acho assim, que a gente já tem um espaço muito grande já conquistado, mas tem muita coisa ainda para ser feita. Eu acho que a gente deu lá os primeiros passos, né? E as coisas foram acontecendo. Eu vou contar uma história pitoresca aqui para você. O Yadim David veio, né? Num dos nossos, no segundo encontro. O Yadim, acho que foi no segundo. No segundo. E daí eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para participar de um congresso na área de
radiagnóstico, e nós aproveitamos a viagem, eu estava com o Renato de Menstein, o físico, e nós aproveitamos e fomos fazer uma visita para o Yardim, que por uma coincidência, naquele momento não estava no hospital. Então, as secretárias dele nos receberam de uma forma muito, assim, gentil e já com uma porção de coisas para nos mostrar. E uma das coisas que mais me incomodava quando eu ia dar os treinamentos nos hospitais, né, de incubadoras, era ver, assim, que a gente tinha ainda, naquele momento, informações de utilização que os usuários desconheciam, embora usassem os equipamentos, inclusive os da Fanning, que naquela época, nesse momento que fui, vamos pensar aí que final, talvez ano 2000 e começo dos anos 2000. E daí eu ia nos hospitais e a gente via assim, nas incubadoras, no acrílico da incubadora, um esparadrapão, porque não tinha nem fita crepe tão disponível como é hoje, com defeito, encostada na parede. Falava, qual que é o defeito desse equipamento? O primeiro defeito é esse esparadrapo colado no acrílico aí, que vai tirar a transparência. Fora, você perguntava, mas qual o problema? Não está funcionando. Quer dizer, às vezes você ligava o equipamento funcionava e a pessoa falava, mas como que está funcionando? Porque, de verdade, ele deve ter sido apresentado alguma, ainda mais à medida que os equipamentos foram evoluindo, né? E ficando com alguns processos mais automatizados que os funcionários desconheciam. E eu estou contando a história porque uma coisa que mais me surpreendeu, a gente, quando recebe os estrangeiros, né? A gente vê por processos estabelecidos, muitas coisas para nos ensinar, mas eu cheguei lá e passeando dentro da área dele, que ele era um gestor da área tecnológica, incluía inclusive a manutenção dos equipamentos, encontrei uma incubadora da Airshields encostada num corredor da engenharia e com um esparadrapo gigante escrito com defeito. Daí eu tirei uma foto, porque eu falei, olha só, às vezes, esses nossos problemas, as coisas que me angustiavam, pareciam tão pequenas diante das falas, das ideias, mas aí você chega lá, a realidade era muito parecida com a nossa, quer dizer, lá também os profissionais ainda careciam de mais retaguarda para utilizar as tecnologias em todo o seu potencial, e eu considero que isso acontecia naquela época, acontece até hoje, por uma razão muito simples. Naquele momento, os profissionais da área da saúde, eles tinham um certo arrepio quando você falava em tecnologia. Um ou outro médico se destacava e começava a desenvolver algum equipamento que ele ia precisar no centro cirúrgico, ou mesmo na área que ele atuava, um ou outro enfermeiro, naquela época, mais mulheres, se fazia projeto, falava, olha, eu queria ter um equipamento assim, é isso que eu estou precisando aqui no centro cirúrgico, na recuperação pós-anestésica, na central de material, mas era muito difícil. Os outros falavam, eu me formei para cuidar de paciente, não cuidar de equipamento, né? Era um jargão isso aí, né? E esse jargão, você vê, era para quebrar isso aí, que talvez a gente se motivou, eu fazendo treinamentos, você dentro da engenharia de hospital, vendo toda a dificuldade que era manter naquele momento, um parque tecnológico mínimo que existia, funcionando para dar sustentação no que se precisava, né? O mais difícil, no meu ponto de vista, né, é a beira do leito, né? Porque quando você está na bancada, você, o equipamento, os manuais ali, você não tem problema nenhum. Agora, quando você está ali na beira do leito, né, o enfermeiro ou o médico te entrega a situação, né? E aí é isso que me preocupa também, né? Porque sem conhecimento adequado, você na beira do leito você pode fazer besteira, né? E acabar atrapalhando. Agora, deixa eu fazer você estava falando de avaliação de tecnologias em saúde, né? Hoje a ATS, né, é bem conhecido, o Ministério. Claro. Trabalho nisso, uma ação regulamentada já, né? E aqui eu achei também o primeiro Fórum Internacional de Tecnologia em Saúde, que você viabilizou para nós aqui
ainda veio o Seymour Perry, que na época Nossa, isso mesmo. era o papa da avaliação de tecnologias, e foi em 97, 10 de setembro de 97, né? Que é uma outra grande contribuição que você deu aí para nós nessa área. Agora, eu estou tentando achar aqui como se diz, o IADIN aqui, mas não estou achando, é muito nome aqui, não estou achando. Não tem problema. Estava aí, estava nesse universo, né? E naquela época, ele estava no Texas Children's Hospital. Isso, né? foi no Texas Children's que eu fui. E hoje é curioso, quer dizer, eu estou num grupo, eu estou em 3 grupos com o IADIN. Um grupo aqui da América Latina, um grupo que fala inglês, né? Um que fala espanhol, que fala inglês, e um grupo na Índia, que eles estão trabalhando bastante também nessa área. E naquela época, né, era tudo muito difícil, né? A comunicação, o que a gente tinha? O mais rápido que a gente tinha era fax, né? E eu me lembro de uma situação que a gente trouxe para cá o Joe Dyro, né? O Joseph Dyro, que foi o editor do primeiro Handbook of Clinical Engineering. E naquela época o Brasil estava precisando de exigindo visto dos americanos, né? E eu não avisei o Dyro. Não sei se você se lembra desse detalhe. Mas foi engraçado que eu fiz um e-mail, fiz um fax, passei para a esposa dele, e a esposa dele transmitiu para ele que ele estava em Nova York. Aí ele chegou aqui e falou: Lúcio, você deve ser muito conhecido na embaixada. Eu só mostrei o fax, eles carimbaram e... As dificuldades. No meio das dificuldades, a gente tem as facilidades, né? Então, que coisa extraordinária. Eu vou lembrar de uma situação triste para mim, mas eu acho que como uma memória positiva, em 1997, que aconteceu esse fórum aí, nós estávamos organizando 3 eventos importantes, assim, grandes, em áreas diferentes da saúde. E eu estava numa reunião com a equipe de organização, né? E nós estávamos nessa reunião de participação dos eventos, e eu tinha um celular já, que era um tijolo, assim, né? E não pegava nesse andar perto do Hospital 9 de Julho, onde a gente estava fazendo a reunião, no escritório da Márcia Gami, que era a responsável pela empresa organizadora dos nossos congressos, que eram congressos grandes, enfim. Aliás, você foi presidente e vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem também. De verdade, eu fui ligada eu, como fornecia muito espaço, eu volto à questão triste daqui a pouquinho, só porque eu acho que é uma coisa importante que me marcou muito e fez com que eu me motivasse a ficar dentro desse segmento, assim, com muito empenho. Mas eu tive a oportunidade de ficar 12 anos dentro de entidade classe de enfermagem. De 90 a 96, eu fiquei no Conselho Regional de Enfermagem, né? Na primeira gestão, eu fui a primeira tesoureira, que cuidava do dinheiro do Conselho, né? Nós construímos uma sede própria, na época, em frente à Santa Casa, ali na rua Dona Veridiana. Depois, na segunda gestão, eu fui vice-presidente. Nas 2 gestões, a Maria Lúcia Pimentel, uma enfermeira muito importante para a enfermagem brasileira, especialmente de São Paulo, me deu a chance de crescer muito dentro da questão de legislação trabalhista, né? Em 96, venci o prazo da lei do exercício profissional, os atendentes tiveram 10 anos para se transformar em auxiliar de enfermagem, se profissionalizar. Então, a gente viveu muitos momentos políticos importantes, estressantes e diferentes do que é a realidade hoje nossa. Mas eu estava exatamente... assim que terminou a gestão do Corém, as 2 gestões, eu fui participar de uma reunião na Associação Brasileira de Enfermagem, seção São Paulo, e saí de lá
cabeça de uma chapa, e daí fui presidente da seção São Paulo da Associação Brasileira de Enfermagem, logo em seguida, e depois fui vice-presidente na outra gestão. Então, fiquei 12 anos à frente de entidade clássica, que é uma experiência ímpar para trabalhando sem remuneração, muito pelo contrário, contribuindo muito, né, para que, até com as nossas áreas de trabalho, né, o SENAC me dava muito espaço, então a gente tinha reuniões em bons auditórios, eventos em bons auditórios, então eu fui para essas entidades, também me ajudaram muito a gente identificar necessidades, encontrar parcerias, né, e pessoas interessadas em fazer a área da saúde ganhar um patamar que a gente achava que seria minimamente necessário para aquele momento histórico que a gente vivia. Mas na organização de um desses congressos aí, nós estávamos nesse escritório da Márcia Gami, e estavam toda a equipe da comissão organizadora, e eu recebi uma ligação que a minha mãe havia falecido. Minha mãe tinha 70 anos à época, e eu interrompi a reunião, porque eu ia falar o quê para as pessoas? Eu estava assim, em choque, né? Minha mãe faleceu, preciso ir embora. E daí todo mundo ficou assim no ar, né? E desesperados, porque também tinha pouquíssimas informações. Daí, enfim, a minha mãe morreu de um erro médico, de um choque anafilático, ao tomar uma medicação injetável, após a realização de um exame radiológico de tórax, porque ela estava com uma gripe. E, de verdade, foi uma experiência muito, muito única, e difícil, mas extremamente educadora, né? Os anos passam e a gente vai se espiritualizando melhor e vai compreendendo as regras da vida e percebe, de alguma forma, que foi uma perda muito difícil, mas uma perda também que eu, nessa época, estava no Conselho Regional de Enfermagem e era responsável pela fiscalização do exercício profissional no estado inteiro. E lá, como era responsável enquanto diretoria do órgão, né? Mas a minha mãe foi atendida de uma forma completamente sem carrinho de parada, quer dizer, uma série de exigências mínimas precisaria ter ali naquele momento, e ela veio a óbito, enfim, foi uma coisa muito difícil, porque, de verdade, a gente ficou, assim, em estado de choque, de alerta, mas o que isso traz para a gente? Até hoje, a gente tem episódios semelhantes a esse, ou piores, muito piores que esse, que ainda acontecem, a gente acompanha notícias no rádio, nos jornais, enfim, a gente está sempre ouvindo histórias tristes, né? Agora com as redes sociais, então isso fica muito amplificado. E isso traz para a gente essa necessidade mesmo, de você trabalhar num ambiente com mais segurança, né, para o profissional que está atuando, para o paciente que está lá, para o familiar do paciente que está acompanhando e que vai ficar traumatizado para o resto da vida, porque vê a impossibilidade de atuação, porque não tem o material. Então, eu acho que nós fizemos grandes avanços, já demos grandes saltos, mas a gente ainda mantém problemas importantes sem solução, ou pelo menos uma solução mais ampliada para todo esse cenário de assistência à saúde, né? E talvez esse seja o seu estímulo de estar fazendo esse trabalho, né? De talvez ter lembrado, vamos falar com a Ivaniza um pouco também, porque o que eu percebo? Eu tô dentro de uma engenharia, de uma indústria brasileira importante, que tem 98 anos, então não é uma indústria neófita, é uma indústria que tem um mercado muito grande, que ela atende, e atende de uma forma, muitas vezes atendeu de uma forma pioneira, né? Comparado a outras indústrias internacionais, vende para muitos outros países,
e trabalha com muita seriedade no sentido de trazer para o equipamento uma série de condições para que ele possa ser utilizado dentro desse ambiente de qualidade, de segurança, de obtenção de resultados, né, que a gente, hoje, todas essas certificações que os serviços buscam, em prol de garantir esse mínimo, né, que é considerado imprescindível para uma organização de saúde trabalhar. E a gente percebe que é um trabalho permanente, contínuo, né? Por isso que eu acho importante esse seu empenho aí, de às vezes fazer coisas, por exemplo, que uma pessoa com a sua experiência, com a sua bagagem, talvez se recusasse a fazer, né? Como você fez na pandemia aí, de assessorar a Organização Pan-Americana de Saúde para a questão do oxigênio, que, se a gente for olhar, é um insumo tão necessário, imprescindível, e ainda passa pelas situações que a gente viveu, experimentou, ouviu, sofreu, ainda passa por dificuldades, por falta de previsão, por falta de conhecimento, por desconhecimento, gerenciamento ineficaz, ainda passa por situações muito dramáticas, né? Eu tomei pé dessa questão aí do oxigênio, que você vive aqui em São Paulo, aqui no Brasil, não, mas é uma coisa dramática, né? Então, o que eu acho assim, Evaniz, esse caminho, na verdade, é um caminho bom, entendeu? Eu acho assim, a engenharia clínica, a engenharia hospitalar, chame como quiser, né? Eu acho que a gente precisa de gente que entende que tecnologia tem um papel e que precisa de gente para cuidar dela, né? Mas eu fico muito triste, por exemplo, quando você vê problemas nessas pequenas cidades, né? Cidades com 7 mil, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, não tem nada. Vereador, prefeito sem suporte, e o pessoal não consegue enxergar isso, né? Saber que, vamos dizer, que existe. Então, eu acho assim que esse caminho da engenharia clínica ou da engenharia nos hospitais ou da enfermeira que resolve lá no meio dos engenheiros, né? Ou de todos os profissionais hoje que compõem essa equipe mais amplificada que nós contamos hoje, de alguma forma contribuindo para trazer uma utilização mais compartilhada desses recursos, né? Porque nesse compartilhamento de conhecimento e de necessidades e de práticas é que a indústria melhora o equipamento, porque ela é estimulada a fazer novas versões, atualizar e fazer o equipamento ficar mais fácil de usar, mais barato, mais rápido, mais exato, barato, tudo, né? É mais acessível, porque daí você também começa a ver os outros espaços que precisam disso, né? Então, é um trabalho conjunto, é um trabalho integrado, e é um trabalho que agora a gente tem tudo isso para fazer. Porque, como você disse, se o seu fax para liberar um conferencista internacional funcionou para ele passar, né, numa polícia federal e entrar no país, quer dizer, para nós, tem muita coisa que hoje a gente precisava de muito esforço e muito relacionamento construído para obter um avanço. Agora já é mais fácil, né? Eu acho que as pessoas... Eu acho que tem várias coisas, assim, quando você me fez o convite, passou um filme assim na minha cabeça. Tem várias coisas que eu considero que seriam importantes a gente estar focado hoje, assim. Primeiro isso é mais fácil. Hoje não tem um profissional que ele pode ser considerado o dono do paciente. Aliás, o paciente escolhe os profissionais que ele vai querer respeitar melhor e querer ser assistido nas equipes. Mesmo um paciente mais simples, ele pode chegar para um profissional muito qualificado e falar: não entendi nada do que o senhor falou, acho que não vou fazer o que o senhor está me sugerindo, não estou querendo fazer esse exame, não quero fazer essa cirurgia. E, de verdade, eu acho que o que está faltando é os profissionais se unirem as suas competências, os seus conhecimentos, em prol de fazer
uma assistência integrada, compartilhada, no sentido de ficar mais fácil para todo mundo. E se você chegar no resultado, seu dia lá na frente de um plantão, seja lá onde se atue, ele se torne um dia mais bem utilizado, né? Você saia de lá com a sensação de dever cumprido e com o menor esforço, porque todos contribuíram. Então, acho que isso é mais fácil hoje, compartilhar conhecimento. E a formação tem que garantir que as pessoas tenham uma base de conhecimento, conceitual, pelo menos, que possa fazê-las mais interessadas em continuar aprendendo sobre aquilo e continuar querendo ensinar sobre aquilo, como você faz. Eu ainda faço, ainda hoje, né? Porque eu penso assim, eu acho que ter esse lado de profissional, né, é uma obrigação o pessoal se manter o mais atualizado possível, no maior nível de conhecimento possível. E um outro lado que eu acho que é um problema é a população, né, porque a população que não é educada, o Brasil não é tão educado assim, ela não exige, né? Então, assim, esse ano eu resolvi participar do Conselho Municipal de Saúde. Já fui na primeira reunião. Uma bela experiência. Eu, enquanto conselho de enfermagem ABEM, eu era uma das representantes do órgão lá. Passou aqui agora um carro aqui. Faz parte. E assim, eu fico pensando, e o canal ele tem playlists, né? Você pode criar uma playlist para fazer porque assim, a gente precisa de falar de política de saúde também, né? Porque sem política de saúde, se o cidadão também não exige, a coisa fica do jeito que está. É muito lenta, né? E você vê assim, estruturas, por exemplo, eu tive uns anos atrás, eu tive lá, fiquei acho que uns 6 meses ali, atuando muito próximo do Hospital Campo Limpo. Então, tinha acesso ao hospital, né? Você via aquela estrutura maravilhosa de concreto na época que foi construído nos anos 70 ali, com estrutura aparente, com aquecimento solar, enfim, tudo acabando, né? Assim, vai se decompondo, né? Então, assim, aparentemente não tem política de saúde para isso, e o que a gente viu aí na pandemia, né, por exemplo, exige uma resposta, vamos dizer assim, organizada, de política, né? Para resolver problema. Então, eu penso também nisso. Eu acho que uma das coisas que o canal, né, que eu tento fazer por exemplo, tentar baixar um pouco o nível da discussão, né, para o pessoal entender. E para a prática, né, também, e para a prática também, né. E esses dias já recebi vários comentários ali, né, que é o paciente, né, o paciente fala, olha, como é que eu uso o meu oxigênio, quanto que eu ponho? Eu falo, olha, você tem que falar com o seu médico, né, mas assim... Então, eu acho assim, as pessoas não são muito formadas de uma forma geral e só vão pensar na saúde quando acaba doente, né? Agora, o lado profissional não tem forma, não tem jeito, né? O pessoal tem que continuar estudando aí. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Que recado que você mandaria para outros enfermeiros, profissionais da enfermagem, sobre essa área de atuação sua, que é muito relacionada com a tecnologia, principalmente as que estão estudando, que estão iniciando na área, como é que você... Eu acho que, eu considero que vou falar para os enfermeiros, né? Eu considero que os enfermeiros, os técnicos, os auxiliares de enfermagem, que estão ali, de alguma forma, liderando o trabalho no leito do paciente, onde a assistência está acontecendo, não que os outros não estejam, porque também estão, mas, de qualquer maneira, a permanência do profissional de enfermagem é muito forte, né, nas 24 horas, e tem uma responsabilidade de conhecer bastante o que está acontecendo lá dentro do espaço de assistencial, tanto tem equipamento para isso, não tem equipamento funcionando, essa prescrição tem risco, quer dizer, tem tantas variáveis que ele tem que, de alguma forma, pensar, que eu acho que hoje, quem está se formando, hoje quem está trabalhando, ainda tem
um grande período aí de dedicação, eu acho que, eu considero importante que as pessoas, elas tenham uma visão mais ampliada do papel, né? Porque essa visão ampliada vai fazer com que o mínimo que eu tenho ali funcione, porque precisa funcionar. Porque se nem esse mínimo funcionar, quer dizer, a chance de você não obter resultado na recuperação desses pacientes é elevadíssima. E você também corre muitos riscos, que é o que aconteceu na pandemia, né? Quer dizer, quantos profissionais de saúde morreram? Muitos, porque eles estavam à frente de um campo de batalha com um inimigo invisível e sem recursos, sem conhecimento, sem recursos. E muitas vezes, quando você está à frente de uma assistência e você não domina tudo aquilo que você está usando, você também está se expondo essa clientela a obtenção de resultados muito inferiores àqueles que poderiam ser obtidos. Então, eu acho assim, a tecnologia que envolve processos, envolve equipamentos, envolve uma infinidade de outras variáveis, né? Porque no meu tempo a tecnologia era só o equipamento, porque nada era droga, né? Procedimentos médicos. Droga, era isso. E agora não, é um conjunto de questões que tem tantos espaços bacanas para a gente atuar e contribuir. Eu vou dar uma ideia bem rápida. Eu estou fazendo, você falou na Índia, hoje eu trabalhei num documento de avaliação clínica para a Fanning, a pedido do engenheiro que trabalha comigo, engenheiro. E é o seguinte, a Índia, a Fanning tem uma filial pequena na Índia, e a Índia está certificando alguns equipamentos para utilização lá, porque lá tudo é diferente do nosso momento aqui. E, de verdade, eles estão pedindo algumas informações de avaliação tecnológica de equipamentos muito básicos, e que a gente nem tem essa exigência aqui para nós, porque a nossa exigência está acima disso, e já está os nossos relatórios de avaliação clínica de uma incubadora, tem 200 páginas, né? Para ter as evidências científicas atualizadas, os riscos e tudo mais ali analisado, acompanhado e dando suporte para aquele equipamento na prática e no desenvolvimento dele ainda. Eu estava escrevendo sobre um aspirador cirúrgico que eles fabricam lá. E eles precisavam de evidência sobre o aspirador. E é o maior sufoco você achar evidência sobre um aspirador. Daí eu descobri que o aspirador cirúrgico, o aspirador de secreção, né, que também tinha um nome no passado de aspirador cirúrgico, o aspirador, ele foi utilizado desde 1939. Então, tem alguma evidência disso. Então, eu achei que era até mais, já tinha sido usado até antes disso, mas é dessa época. E só na década de 70 que eles começaram a construir as mínimas evidências sobre isso. E até hoje essas evidências não estão muito soltas, né? Então, você veja só, um equipamento tão simples quanto um aspirador cirúrgico, um aspirador de secreção, ele tem uma porção de... ele em si, se não for usado da forma mais adequada, no procedimento que ele tem o seu uso atendido, ele provoca uma série de danos no paciente. Então, você vê, é uma coisa simples, né? Mas você tem que fazer um esforço imenso para tentar achar. Nos estudos publicados, indiretamente, que ninguém menciona que equipamento usou, como ele era, como ele funcionava, percebe? Fica difícil de vocês fazer essas extrapolações. Então, desde coisas muito simples ainda precisam de bastante estudo, de muita contribuição para a gente construir um corpo de evidências, até para que esse equipamento se desenvolva mais rápido e supere esses riscos, né, que ele ainda tem, até as coisas muito sofisticadas, né? Hoje você vê que muitos enfermeiros estão à frente de serviços muito especializados, com altíssima tecnologia, e de qualquer maneira liderando esses processos para que lá na ponta tudo aquilo funcione,
né? Junto com médicos, com fisioterapeutas, com farmacêuticos, com engenheiros, né? E uma gama de outros profissionais aí, né? Físicos, né? Então, acho que tem espaço para todo mundo se interessar por isso, porque quem entrou para a área da saúde e só pensa, como eu entrei lá atrás, na década de 70, só pensando que gostava de paciente, gostava de cuidar de paciente, isso daqui já não serve mais. Esse olhar, essa aspiração, ela é uma aspiração, serve um programa social, se você quiser se dedicar para uma causa religiosa, para uma causa espiritual, vai funcionar bem. Mas para a área da saúde, você tem que estudar muito, né? E você tem que, de verdade, eu vejo comigo, assim, é diferente você dominar clinicamente uma questão, e daí você tem que fazer esse casamento com aquela necessidade tecnológica dentro daquela condição que existe que está posta nesse momento, né? E tem uma atualização muito rápida. Então, você tem que estudar aquilo lá. Também vai ter que dominar aquilo. Falar, mas não gosto de matemática, eu não gosto dessa forma. Mas, de verdade, quem gosta e domina é que vai fazer essa ponte ficar mais palatável e que você compreenda que é isso que você falou. Nós precisamos simplificar um processo sem que ele perca, né? Dando a sustentação para essa simplificação com a presença de quem domina juntos também, né? Assim, a minha estratégia que eu tenho usado aí durante toda a minha vida para lidar com o profissional da saúde diretamente, né, é tornar uma coisa que teoricamente é complexa, né, você pegar uma coisa complexa e deixá-la simples, porque a gente é engenheiro, né, você chega no ambiente da saúde, se você não inspirar confiança no seu interlocutor, né, é complicado. Então, esse conhecimento que você descomplica e você consegue adesão, né, facilita. E quebra essa barreira de resistência, né? Não entendo disso, não gosto disso, acho que nunca vou conseguir entender, né? Eu tenho uma história bem engraçada, vou contar essa história até para trazer um lado pitoresco aqui. Na década de 90, eu fui a um hospital importante do estado de São Paulo para resolver um problema que eles tinham no uso de uma incubadora. Então, eles escreveram lá para a Fanny, dizendo, olha, tem uma incubadora aqui, nós estamos tendo um sério problema. E como acontece até hoje, quando você não sabe usar um equipamento eletrodoméstico, você põe a culpa no aparelho. Então, o que eles faziam? O aparelho, a incubadora não funciona, isso não está dando certo. Quer dizer, aquele tipo de reclamação que hoje nenhuma assistência técnica de eletrodoméstico aceita que você faça. Se você for lá com esse chororô, eles falam, aqui a gente não... A senhora ligue diretamente com... Ninguém mais aceita você não saber minimamente do que você está... problema... né? E daí eu cheguei lá e vi que eles estavam cometendo algumas falhas, que a gente já presumia, né? Pela história mal contada, pela agressividade na reação em relação àquela situação. E era muito difícil chegar, como você falou. A gente tinha que chegar de uma forma muito cuidadosa e já contribuindo, sem dizer que tinha problemas. E daí o que aconteceu? Eu percebi que tinham problemas graves ali e pedi permissão, estava a equipe inteira, um médico assistindo de longe. E daí ela pedi para a enfermeira, falei, olha, eu posso desmontar esse equipamento? Ela olhou para a minha cara e falou assim, mas eu não chamei a senhora aqui para desmontar equipamento, fez essa... Eu falei assim, mas se me permite, vai ser muito rápido. Catei lá uma mesa que estava do lado, desmontei inteiro, não sobrou nada. Tirei tudo que podia desmontar e fui mostrando os problemas. O excesso de sujeira interno, que nunca foi limpo, peças montadas de forma errada. E fui montando. Quando eu desmontei aquilo, elas levaram um susto. E o médico, então, falou, essa mulher nunca vai conseguir montar de novo esse equipamento. Estava torcendo para que eu não conseguisse. E daí o que aconteceu de interessante? Com isso daí,
eu fui trazendo eles para olharem de perto. E fui, olha, isso monta assim, porque desse jeito o ar não passa para cá. Olha, essa umidificação é assim, porque vai sair lá. Olha, e circula assim. Nossa, terminou? Limpamos o equipamento para poder remontar, montamos, deixamos funcionando, ligado, é assim. Então, o treinamento que era para falar, incubadora, faz isso, barará, barará, ele foi invertido completamente para atender uma necessidade de resistência forte da equipe, que desconhecia e que não queria assumir que tinha essa necessidade, e daí passou um tempo. E no final, esse médico que estava assistindo à distância, ele se aproximou de mim e fez uma observação assim bem irônica em relação àquela cena. E eu, naquele tempo, até entendi um pouco mais porque os médicos se sentiam mais empoderados ainda, então, para assumir que não sabia aquilo, né? Hoje é mais fácil falar, olha, eu só sei a minha parte. Você pode me ensinar como liga esse botão? E acabou. E o botão e eu só sei ligar o botão, mas você vai fazer a sua parte, é outra coisa. Mas eu me encontrei com esse médico ano passado, olha, é um médico muito importante aí. Nós estávamos num jantar importante, em que todos nós estávamos assim, numa condição bem, bem bacana, e eu sentei de frente para ele na mesa do jantar. E daí, conversando, ele falou, tinha uma médica do lado, ele falou assim, olha, já tínhamos jantado, tomado um vinho, estava todo mundo feliz. Então, ele falou assim para mim, Ivaniza, eu não sei se você se lembra, mas eu lembro uma vez que foi no hospital que eu trabalho, e você desmontou uma incubadora inteira, que nós estávamos reclamando que não funcionava, e mostrou um monte de coisa que a gente não sabia fazer, e eu fiquei torcendo para você não conseguir montá-la de novo, porque era a minha vingança naquele momento. Olha, quantos anos depois, o ano passado ele me falou isso. E daí eu falei para ele, você sabe que eu nunca esqueci dessa cena? Eu falei, eu nunca esqueci dessa cena. E eu vou te dizer mais, olha como que o tempo também, ele é um grande amigo nosso, né? Então, isso que você está fazendo com esses mais jovens, de, às vezes, falar, é um contador de histórias, mas essas histórias, elas aquecem o nosso entusiasmo, no sentido de que, às vezes, você está num serviço muito sofisticado, tecnologicamente, com conhecimentos muito avançados, e a gente tem que estar ali muito desarmado para perguntar, eu não sei isso ainda, eu não entendi esse mecanismo, você pode me explicar isso? Eu ainda tenho essa dúvida, porque nesse mundo de transformação de informação e de divergência de informação, se você não tiver essa humildade, né, de falar, ainda não sei, eu sei alguma coisa, mas falta muito ainda, eu posso aprender muito mais. Isso que eu sei pode ter sido alterado, eu preciso revisar esse meu conhecimento, esse conceito não funciona mais, ele já está desatualizado. Então, eu acho assim, que esse mundo que eu participei meio que por acaso, mas eu assumo que eu dei minha dedicação assim com muito empenho, porque você se sente meio órfão, né? Agora, o que você está tentando fazer é convidar todos esses profissionais que estão entrando para a área da saúde e trazer para eles talvez um deslumbramento de que tem muita coisa simples que precisa ser desbravada, precisa ser, de novo, reapresentada, né? Ser modificada com alguém olhando para aquilo, que é isso que nós fizemos lá no meu mestrado. Fomos estudar por que a gente tirou a água da incubadora, sem fazer nenhum estudo, e como ficava o microclima da incubadora sem água, ficava um deserto para enfiar esse recém-nascido lá dentro. Né? Eu me arrepio com Brasília, com aquela secura que é Então, nós fomos medir a umidade relativa dentro da incubadora e era um deserto, quer dizer, um ambiente completamente incompatível. Você perguntava para todo mundo, inclusive para mim na época, por que você tirou a água da incubadora? Ah, porque a água é uma fonte de contaminação, os nenéns têm risco com umidade relativa dentro da incubadora. Percebe? Então, você tira a água, que fazia parte do desenvolvimento daquela tecnologia, tira, não dá nenhuma satisfação para ninguém, porque naquele tempo podia até fazer isso com mais facilidade, mas hoje tem gente que está deixando de usar determinados componentes de um equipamento
porque não tem a menor noção do papel daquele componente lá e simplesmente usa sem imaginar o desempenho que está sendo modificado, alterado, né? Então, acho que é um... E o que você poderia falar para o pessoal mais da nossa turma agora? Para os técnicos, para os estudantes de engenharia, para os que estão querendo fazer especialização? Que recomendação que você poderia... eu acho que tem muitos espaços hoje para desenvolver, para você identificar necessidades nesse contexto, nesse cenário, muitas possibilidades de inserção profissional, e se dedicar a olhar para essas questões, desenvolver ensaios, realmente fazer estudos que possam avaliar de fato se aquele equipamento que hoje você tem um manual melhor preparado para você se informar, né? Eu participo da elaboração dos manuais, e eu pego os manuais que eu usei, os manuais que a gente começou a desenvolver, e os que a gente produz hoje, eles não tem, são completamente diferentes. Então, no meu tempo, não lia manual. Vou falar sobre isso aqui depois. Você não lia manual, porque manual era tão difícil para a gente, ou ele valorizava o equipamento, não falava como ele funcionava, né, adjetivava muito aquela empresa, aquele equipamento, e de verdade não ensinava você a usar, mas hoje, com toda essa legislação para que o manual atenda todas aquelas questões, para ele de verdade ser certificado e ser, né, utilizado para o fim que ele se destina, eu acho que vale a pena essa questão de... eu acho que tem que mergulhar de cabeça aí, você não precisa saber tudo, mas aquilo que você atua, você tem que saber bastante, porque isso vai trazer uma satisfação profissional que eu diria assim, ela é fundamental para a gente trabalhar num ambiente com tanto conflito, com tantas necessidades que a gente independem muitas vezes da nossa participação, do nosso empenho mesmo, né? Vanisa, esse documento aqui que vocês fizeram lá na FANE, né, o perguntário, né, com 99 questões e respostas, esse tipo de coisa é muito útil para nós, né? Há um mês atrás, o seu Djalma, que é o diretor-presidente da FANE, né, ele convive com a gente no chão de fábrica, né? O seu Djalma falou assim para mim: Vanisa, a gente precisava reeditar aquele perguntário. Seu Djalma, será? Ele falou, sim, sabe por quê? Porque agora, com todos esses meios digitais aí, exatamente, a gente poderia fazer essas perguntas e receber novas perguntas e criar um perguntário dinâmico para que um fabricante de equipamento como nós, você tem uma linha de incubadoras ou uma linha de fototerapias. Daí você tem as principais perguntas de todos os modelos, ou assim, que são comuns a todos. E depois você começar a fazer as respostas a partir das dúvidas que a gente já sabe que o usuário vai ter, né? Até pela inovação que chegou, pela mudança de um componente naquele equipamento que nem é visível para aquele funcionário, aquele usuário, né? Então, acho que valeria a pena. Ele até me provocou para fazer isso. Eu estou provocando também, porque... eu acho que valeria a pena. E daí eu acho que o que precisa ter nesse grupo, que de verdade esse perguntário ele foi feito com a colaboração de algumas enfermeiras que lideravam o serviço de neonatologia, no sentido de trazer perguntas e contribuir com algumas respostas, né? O seu Djalma participou bastante também da elaboração desse documento, mas eu acho que agora seria bem oportuno mesmo. E é bem para todas as áreas, para todos os equipamentos, né? Que é uma forma agradável de você também tomar conhecimento com algo que parece assim tão fora, né? Eu vou fazer só uma analogia que me ocorreu agora aqui. Eu gosto muito de cozinhar, e gosto de comer bem, comer coisa boa, bem feita. Então, o que eu percebo, assim, hoje, né, o nosso famoso caderno de receita, que ficava, assim, escondido, receitas que a gente não compartilhava com todo mundo, porque eram da família, então tinha só alguém sabe fazer. Quer dizer, como hoje esse universo da culinária, ele está nos ensinando, né? Que todas as barreiras foram derrubadas. Você precisa fazer
Uma receita que você nunca imaginou fazer um dia, você tem interesse em fazer, se você botar lá, vão aparecer 1000 ideias, 1000 possibilidades. Vanisa, o meu filho me mostrou ontem um site que você fala assim, ó, por exemplo, a gente teve o Google, né? Você vai, ele mostra para você, você vai procurando e vai. Agora ele fala, olha, me diga em 3 parágrafos o que é engenharia clínica. Ele dispara, escreve o texto. Este Coisa, ponto. assim, Que bom, hein? Que bárbaro isso. Coisa assim que não sei onde que vai parar esse negócio. Vai Mas está parar, tudo disponível, né? Eu lembro que, no meu caso, eu tinha que... Essa organização desse disponível Exatamente. que tem que ter lideranças para fazer isso, né? Para não parecer que você está fazendo propaganda de uma indústria, ou que você, de alguma forma, que é a sua área, então você quer que ela ganhe. Não, eu acho que agora é aquela história. Qualquer chefe ensina tudo e qualquer pessoa é chefe. Né? Desde que tenha vontade. Então, né? Falar, então, desde que tenha vontade, que põe a cara para bater, e que posta lá, e que mostra que sabe, porque também que se não mostrar que não sabe, também não vai ter seguidores, morre do jeito que chegou. Mas eu acho que valeria a pena, sim. Olha que coincidência, você falou do perguntário aí. Não, eu gostei disso aqui, porque para gente que... Imagine agora com os vídeos todos que vocês produziram lá com oxigênio. Eu compartilhei muito com bastante pessoas da área, e eu me lembro que, sabe com quem que eu aprendi oxigênio? Com uma equipe de técnicos que trabalhavam na rede municipal nos hospitais do município de São Paulo, e que era a única rede de hospitais que tinha um serviço de gasoterapia. E eles tinham desenhos, aulas, e eles treinavam as pessoas. Então, sabe por que eu fiz uma faculdade top de linha, estudei, fiz estágios em locais muito especiais, e de verdade aprendi pouquíssimo, e sabia muito pouco disso. Aí vem alguém que sabe pôr a mão na massa, tarará, e te vende aquelas informações assim de uma forma inovadora para a sua necessidade, né? A última vez que eu tive na Guiana, aqui na América Latina, eu fui numa feira de rua, né? E aí tinha uma mulher vendendo livros lá, procurei um livro e achei um livro de enfermagem. Eu lembro disso, você mandou para mim, eu recebi. Mas assim, tem a parte de anexos dos equipamentos, você precisa de ver que maravilha que é, né? A parte central de material e esterilização é a própria nossa RDC 15 de 2002 ou 2012. Então, fala assim, hoje, né, tudo era muito difícil, eu tinha dicionário para traduzir, né, tinha que importar livro, né. Hoje eu acho que o pessoal tem tudo para consolidar essa profissão nossa aí, ou os profissionais dessa área, né, crescerem, porque eu acho que tem espaço para todo mundo. Engenharia total, espaço sem fim, né? A definição de engenheiro clínico do American College of Clinical Engineering, ele não define como engenheiro clínico é o engenheiro. Ele define o engenheiro clínico é o profissional que faz isso, aquilo, outro. Né? Então, assim, eu acho que tem um espaço, assim, os engenheiros mais vão achar ruim comigo de estar falando isso, mas eu acho que em engenharia clínica a gente precisa de gente com a fim de fazer. O engenheiro clínico, o engenheiro que vivencia a engenharia clínica não vai ficar preocupado, vai querer parcerias, porque ele vai, de alguma forma, isso daí vai ser liderado por alguém que domine bastante também, né? Porque é isso que vai fazer esses outros exercentes, assim, né? Esse aspecto voltando para o perguntário, né, falar assim, porque as questões tecnológicas, né, por exemplo, tem uma pergunta aqui, né, para que serve a válvula limitadora de oxigênio? Isso é uma coisa bem objetiva para engenheiro. Mas tem um monte de coisa aqui, né? Qual é a eficácia clínica do Bilispotes? Você não encontra isso pronto, fácil e direcionado, entendeu? Então, para quem é da área de engenharia clínica, ter acesso a esses conhecimentos de ciências médicas de uma forma geral, né, é muito importante, principalmente quando você... E mesmo mesmo as válvulas, né? Quer dizer, aí o engenheiro vamos pensar uma pessoa
entrada num setor, ela domina muito a questão de uma determinada área de conhecimento, de tecnologia ali. Mas tem algumas informações que são rápidas e que são, assim, elas praticamente elas dão start na gente e, nossa, eu preciso falar sobre isso. Olha que exemplo mais fácil para mostrar por que abre essa válvula e fecha essa válvula. Quer dizer, de verdade é o que interessa que a gente buscava falar, e daí o mais interessado, a todas se serviram. Porque às vezes a resposta ela te ajuda a você passar essa informação para frente. Às vezes a resposta é uma dúvida que você não tinha achado em lugar nenhum a resposta para aquela sua dúvida. E ali alguém achou, porque de qualquer maneira estava mexendo com aquela informação de um jeito mais direto, né? Eu estou preparando um vídeo aqui, está até desenhado ali no quadro branco ali, para explicar o que é pneumotórax, né? Porque o pessoal ouve pneumotórax e barotrauma, né? E aí você fala, meu, como é que era a pleura mesmo, né? Aí você tem que voltar lá no... É verdade. No vídeo e hoje tem imagens mais fáceis, que no nosso tempo as imagens não estavam nem tão disponíveis, né? E aí, assim, essa coisa. Eu acho que a gente precisa também aproveitar. Acho que esse tipo de documento, ele entrega essa parte mais mastigada para o pessoal da engenharia também, né? O seu Djalma vai gostar dessa provocação aí. Ele vai assistir essa nossa conversa, com certeza, vai falar, lá, não falei para você que a gente tinha que fazer isso. Muito bom, né? Eu acho assim, a gente tem bastante... talvez uma coisa que a gente pudesse fazer era associada com essa questão das perguntas e respostas, hoje com toda o jeito mais rápido da gente mostrar imagens e fazer um mapa mental de como essas coisas conversam, né? Ficam muito mais fáceis. A gente também poderia oferecer uns diagramas mais bem práticos mesmo, onde a pessoa que conhece um pouco de cada daquelas coisas, ela vê aquelas coisas conversando, né? E o risco que tem aquilo, isso daqui, sem isso não vai funcionar, com isso, nessas não funciona. Isso aqui, por que funciona? Porque vai acontecer tal condição que vai dar esse resultado, esse é o melhor resultado, esse é um resultado intermediário. Isso tudo vai trazendo luz para a coisa e fala, nossa, agora... Porque na nossa área de engenharia, vamos dizer assim, você tem o indivíduo que ele gosta muito de bancada, gosta do equipamento propriamente dito, você tem o grupo da gestão e dos indicadores, né? Mas carece desse material que prepare o cara para ir para a beira do leito, para ir para a sala cirúrgica com segurança, saber o que ele está fazendo. Também, à medida que e também até uma segurança para fazer essa comunicação, né? Porque isso que é importante, porque quando você chega perto de um profissional da área da saúde, vamos pensar assim, você está dentro do centro cirúrgico, tem a equipe cirúrgica, tem o anestesista, tem a enfermeira gestora do centro cirúrgico, você tem uma situação lá para resolver. Você entra, você domina aquela questão, domina aquilo que eles estão falando, o tempo é curto e tem que imediatamente os interesses tão divergentes daquela equipe por aquele assunto, eles têm que acontecer de uma forma sinérgica e rápida, porque daí você tem o resultado. Porque senão você vai ter que voltar não sei quantas vezes lá e falar, olha, aconteceu de novo isso. Primeira vez que eu subi no centro cirúrgico para ver uma queimadura do paciente, a minha sorte é que eu já tinha estudado, teoricamente, eu só não tinha visto ao vivo, né? Então foi muito bom, foi uma integração ótima ali com a enfermagem, principalmente, né? E para você explicar para o médico como é que aconteceu, né? E eu lembro uma outra coisa também que eu entrei na UTI, eu lembro que o intensivista olhou para raio-x, né, e falou assim, nossa, eu não disse que era um pneumotórax? Aí eu falei, o que é esse negócio, né? Por necessidade minha mesmo, né? E aí você vai entender o ventilador pulmonar, como é que pode afetar isso, aquilo. Então, acho que tem muito espaço ainda para o pessoal, né?
E tem algumas pessoas muito interessantes. Eu vou te passar alguns nomes de algumas pessoas que eu tenho contato e que estão liderando trabalhos como o seu dentro da central de material, esterilização, que também é um universo Sim, sim. completamente de uma importância Eu vi aqui tal, né? no programa, né, a doutora Maria Lúcia Pimentel e o doutor Edival falando introdução ao controle de infecção, né? Então, e tem muita coisa, eu acho que tem algumas pessoas bem interessantes liderando essas de uma geração anterior, né? Talvez até um pouquinho mais recente que a nossa, ou igual à nossa, que está ali é, se mexendo, né? Para buscar ver alguns assuntos que cuidaram, trataram a vida toda, serem retomados, ou serem, de alguma forma, se não retomados, serem mantidos em pauta para que a, essa área que exigiu tanto de alguns, ela continue, né? Sim. Dando frutos, porque muitas sementes foram plantadas, né? Muitas sementes, né? Ô, Ivaniza, eu acho que o Google aqui já vai Vai terminar a cortar a nossa gente, né? conversa. Queria deixar para você aí o espaço para você fechar aí, fazer um fechamento aí à vontade aí. Eu quero só agradecer, assim, é uma honra estar aqui conversando com você. A gente trabalhou tanto juntos e a gente teve tanto poucas oportunidades de parar para jogar a conversa fora, porque a gente sempre estava correndo atrás de uma situação que tinha prazo, né? É, E você foi extremamente importante no meu mestrado, porque garantir todas aquelas condições para a realização de um trabalho experimental, de uma pesquisa experimental, para comprovar que a umidade relativa da incubadora sem água precisava de uma atenção muito grande, tanto é que surgiram as incubadoras com umidificação ativa, né? Posteriormente. Então, eu sou muito grata a você, porque você me ensinou muito também, me estimulou me ajudou a pensar em coisas que eu tinha chance, e talvez se não fosse um estímulo assim bacana como o seu, eu não teria pego outros caminhos. E eu estou à disposição aí, qualquer coisa, vamos conversar. Eu acho que a gente poderia, não sei que modelo, mas criar alguma situação assim, pegar um determinado, pelo menos aqueles que a gente domina mais, para ter menos, em função do tempo, ter mais tempo, né, de fazer, que é talvez desbravar um pouco alguns universos de equipamentos que com certeza tem muitas coisas a serem identificadas aí pelos futuros, pelos atuais e pelos passados usuários, né? Porque eu acho que eu trabalhei com isso, eu nunca pensei nessa possibilidade. Nossa, eu trabalho com isso e estou usando esse recurso. Ou então, nossa, eu gostaria muito de, quando for trabalhar com esse recurso, né? Um recurso com essas necessidades já superadas. Então, estamos aí, vamos pensar. Eu tenho me uma dá um, encomenda para te entregar aí, que são suas preciosidades que você me emprestou ao longo da vida. Eu fiz uma pasta que ainda nunca te devolvi, ó. Estou assumindo publicamente que irei fazer. não tem problema. Mas, Evaniza, eu vou pensar nisso porque eu acho que a gente pode realmente fazer algumas coisas aí, continuar A fazendo gente umas pode coisas pensar aí. e talvez trazer gente nova conosco Sim, também, exato. porque essas pessoas que já estão usando, os atuais, também precisam ser valorizados para a gente deixá-los aí quando a gente se for, né? Fazendo isso que a gente pretende fazer. Tá bom, Lúcio, muito obrigada. Estou muito feliz. Que bom que deu certo, né? Assim, do apanhamos, né, Vanessa, para Mas fazer você viu essa que configuração. nós somos pessoas que apanham da tecnologia para entrar nessa conversa, mas a gente não desistiu em É, nenhum momento. Em nenhum é, momento a gente falou, não, não vai dar. Nenhum momento não desistiu, não tem essa palavra. exatamente. Não vai dar, não faz parte do É, nosso vocabulário. Nunca fez, nunca não faz e não fará, tá né? Porque a certo. gente tem que ser persistente. Obrigada, Bom, Lúcio. Sucesso aí no seu trabalho. Vanessa, eu que Vamos agradeço, com tá? você. O trabalho que você fez, está fazendo, o suporte que você deu.
catalisou a engenharia clínica no Brasil, né? Você viabilizou isso aí, tirou ela Você é do muito papel. generoso. Não, estou falando Exagera. verdade. Estou falando verdade. O pessoal não conhece e é importante conhecer. E falar para o pessoal que está assistindo, né? Se tiverem dúvidas, comentem, deixem A gente vai like, respondendo. Isso mesmo. compartilha. Se tiver alguma dúvida, manda aí que eu encaminho para a Evanisa, Tá ótimo, estou à para ela ajudar disposição. a responder. Tá Né? ótimo. Obrigada, Lúcia. E no mais, aquele muito obrigado Eu pelo que seu tempo. agradeço. Obrigadíssimo. Valeu, Valeu. Evanisa.